Acho que sobre o primeiro parâmetro que a gente possa trabalhar, acho que a forma como a gente possa enxergar, tanto em cultura quanto em questões de coeficiente, acho que a maneira que a gente precisa entender, né, do que foi tratado é da grande abordagem que vai me trazer ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu tenho dentro da minha cultura de estrutura de dados, ela pode ser um indicador, né? Então eu tenho um indicador que dentro desse meu I é um indicador muito atribuído ou muito atrelado a métricas que eu conheço. Então, por exemplo, na aula que a gente trabalhou com goals, né? Então eu tenho ali goals como métricas, né? Dentro de um vetor qualquer, que é o meu C, e aí ele vai variar entre C1 até Cn. Ou seja, por exemplo, eu tenho gols, né, de vários jogos, por isso que eu tenho de C1 até Cn. E dentro da minha estrutura, acho que é muito interessante a gente entender a cultura em si, que a gente possa trabalhar de maneira no longo prazo. Por exemplo, eu tenho um somatório qualquer, né, de I igual a 1 até N, né? Então, ele vai variando como x1, x2, x3, x4 até xn. Né? Esse indicador ele pode ser o número de coeficientes ou de atributos, né? Então, o que isso quer dizer para você? Por exemplo, se você tem dentro de uma cultura de trabalho que a sua cultura é encontrar apenas, digamos assim, passes que levaram a gols, né? Então, por exemplo, eu tenho uma sequência de passes, né, tomados de 1 até N, né, como um banco de dados que a gente visualizou. E para que a gente chegue nessa determinação, eu posso seguir de duas formas. Ou eu conto como um gol, dois gols, três gols, ou eu apenas pontuo ele em relação a uma segunda variável. Que aí eu posso ter dentro dessa minha segunda variável, pode ser um x qualquer. E aí eu vou ter i igual a 1 até x por y1, y2, y3, y4 até yn. Né? Só que o que eu acho que é importante? A gente ter como norma que ambos sejam da mesma grandeza. Tá? Até porque façam sentido. Isso vai ficar muito mais claro dentro da nossa estrutura de programação. Então, quando a gente for ver essa estrutura de programação, de fato, vai ficar clara que a gente tem um produto que precisa ser trabalhado dentro de um banco de dados e que já traz para uma realidade de eu visualizar o que está acontecendo no meu banco, né?